Apocalipse 7, verso 9. Vamos ler todos juntos. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, from every tribe, people, and language, standing before the throne in front of the Lamb. They were wearing white robes and holding palm branches in their hands. Let us pray. Vamos orar. Father, Heavenly God, Almighty Yahweh, humbly we approach your throne tonight to seek your blessings, to seek your face. We pray, Lord, that you would be with us as we share words and thoughts. We pray, Lord, that my words would be honorable, would be edifying, would bring glory to you, Lord. And your Holy Spirit would use these words to touch the hearts and the souls of everybody here, that your message would be conveyed to them, not by my words, but by your Spirit. I pray this in the name of our Heavenly Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amém. Okay. If we could go back a little bit. Voltar pouquinho. Okay. Okay, forward. One more. Okay. Yeah, okay. Good. All right. Okay, I want to thank you everybody for inviting me. Gostaria de agradecer a todos por me convidar. As Pastor said, my wife and I are missionaries here, signed by Wycliffe Associates. Como o pastor disse, eu e minha esposa somos missionários aqui pela Wycliffe Associates. Our home is in Orlando, Florida. Nossa casa fica em Orlando, na Flórida. One point. Ponto. I have never been to Disney World, so don't ask. Eu nunca estive na Disneylândia, então por favor não me perguntem. Okay. Wycliffe Associates was founded over 45 years ago to help accelerate Bible translation by involving people. A Wycliffe Associates foi fundada em 1917. Línguas que não têm tradução, que precisavam de tradução da Bíblia. By involving people to use their time, their gifts, their skills, and resources. E usa pessoas que têm tempo e recursos para que faça a tradução das Bíblias. In 2000, we partnered with Wycliffe Bible Translators. E no ano 2000 nós fizemos parte então da Wycliffe, Bible Translators. a tradução das Bíblias. Now they're called Wycliffe Global Alliance to help start Bible translation for every language that needs it. E agora nós fazemos parte da Wycliffe Global Alliance, Aliança Global Wycliffe. Our motto is every verse, every tongue, every heart. E o nosso modelo é cada verso, cada língua, every tongue and heart. e cada coração. There are over 6,000 languages in use today around the world. Há mais ou menos em torno de 6.000 línguas no mundo hoje em dia. There's some organizations think that it will take 3 to 7 years for a translator to get one word in that language. Algumas organizações dizem que em mais ou menos, em média de 3 a 7 anos, para se traduzir uma única palavra numa língua. They say to only go to those who want to hear the Word of God. They say, sorry?
They say only go to those who want to hear the word of God. Eles dizem que somente alguns que precisam ouvir a palavra de Deus. They say only go to languages with the largest number of people. Eles dizem que somente alguém que quer ouvir a palavra de Deus. We say, Nós dizemos, the Bible says, Revelation 7:9, every nation, all tribes, all peoples, and languages. nós dizemos, a Bíblia diz em Apocalipse 7:9, cada nação, de todas as tribos e povos e línguas. That's why we say, every verse, every tongue, every heart. É por isso que nós dizemos cada verso, cada língua e cada coração. All souls are precious to God, the Father, which is why the scriptures say in John 3:16, Todas as almas são preciosas para Deus, o Pai, que é por isso que as Escrituras dizem em João 3,16. you'll notice I skipped a lot of numbers. In the interest of time, just think 20% of the world, E vocês vão perceber que eu pulo um pouco os números, porque 20% do mundo, over 3,500 languages, em torno de 3.500 línguas, do not have one word of God, period. não tem a palavra de Deus. Scripture says God so loved the world, He gave His only Son. A Escritura diz em 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. If God loves the world, how can we turn our back on those who do not have His Word? Se Deus amou o mundo dessa maneira, por que nós não podemos voltar e amá-los da mesma maneira? That's why our highest priority is getting the Word of God into the hands of every language. Por isso que a nossa mais alta prioridade é trazer a Bíblia a essas pessoas que não têm. In 1 Corinthians 3:6, Em 1 Coríntios 3:6, the Apostle Paul says, I planted, o apóstolo Paulo diz: Apollos watered, but God gave the growth. eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Before you can sow, you have to have seeds. Antes de você semear, você tem que ter as sementes. You have to have the right seed for the right area. Você tem que ter a semente certa para a área correta, para a área certa. I was in Amazonia. I saw no pine trees. No pine trees. Eu estive na Amazônia e não vi nenhum pinheiro. When I was in Tibet, I didn't see any palm trees. Quando eu estive no Tibete, eu também nunca vi nenhuma palmeira. The seed we talk about is the Word of God. A semente que nós estamos falando é a palavra de Deus. The right word for the right people. A God's palavra, word must be in the language that is theirs. a palavra certa para o povo certo. A palavra de Deus tem que ser na língua dessas pessoas. An example of how important this would be, Um exemplo disso poderia ser: use your imagination a little bit. use um pouco sua imaginação agora. What if I came here and said, I have God's word, and His word says you can be saved from your sins and have eternal life? Se eu viesse aqui dizer para vocês, dizer que eu tenho a palavra de Deus e que vocês podem ser salvos dos seus pecados e ter a vida eterna. However, it's only in Chinese. No entanto, seria tudo isso em chinês falando para vocês. I can speak Chinese. Eu posso falar chinês. My Bible is in Chinese. Minha Bíblia está em chinês. So I'll tell you what it says. Mas aí eu vou dizer para vocês então o que diz. If you want to know God's word and be saved, you must learn to read Chinese. Se você quer conhecer a palavra de Deus e ser salvo, vocês têm que aprender a ler em chinês. Or you must trust me. Ou você tem que confiar em mim. I'll tell you what the Bible says. Eu vou dizer para vocês o que a Bíblia diz. I can say anything I want. Eu posso dizer o que Good or quiser, ruim ou bom. And until you learn Chinese, E até você aprender chinês,
You must believe me to be saved. Você tem que acreditar em mim para ser salvo. I don't think you'd like that. Eu não acredito que vocês gostariam disso. How much does it mean to have God's word in português? Quanto significa ter a palavra de Deus em português? This is your language. Esta é a sua língua. You learned it from your mother. Você aprendeu com a sua mãe. So we call it your mother tongue. Por isso que nós chamamos sua língua mãe. It would be meaningless if we preached in a language that is not yours. Não teria sentido ser uma palavra pregada se não fosse na sua língua. That's why I have a translator with me. Por isso que eu tenho um tradutor aqui comigo. Therefore, the seeds, God's word, Por isso, a semente, a palavra de Deus, must be the right ones for the right soil or the right language. devem ser a semente correta para o terreno correto. Now you think, what does this mean for me? Agora você pensa, o que isso tem a ver comigo? Or you may think, okay, I see it's necessary, but does this apply to me? Aí você pensa assim, bom, isso realmente é necessário, mas o que isso implica na minha vida? You may say, I am not a Bible translator. Você pode pensar, bom, eu não sou um tradutor de Bíblias, I am not able to learn another language. eu também não sou capaz de aprender uma língua estrangeira, I have other responsibilities, my job, my family, my school, things like that. eu tenho outras responsabilidades, minha escola, minha família, meu emprego, coisas desse tipo. Bottom line, I am not a missionary. E eu também não sou um missionário. My answer to you, A minha resposta para você, yes, as a Christian, it applies to you. sim, como cristão, se aplica a você. True, not everyone's called to be a Bible translator. É verdade que nenhum é chamado para ser tradutor de Bíblia. Yes, you can learn another language. E sim, você pode aprender uma outra língua. At 56 years old, I started to learn Chinese. Com 56 anos de idade, eu aprendi a aprender chinês. At 68 years old, I'm beginning to learn Portuguese. Com 68 anos de idade, eu estou aprendendo agora a falar português. If this old man can learn a couple of languages, I think you can. Se este homem velho aqui pode estar aprendendo algumas línguas, você também pode. Yes, we all have responsibilities, and I do not suggest neglecting your responsibilities. Sim, vocês têm responsabilidades e eu não estou dizendo que vocês não estão, eu não estou negligenciando suas responsabilidades. And the last, wrong. We are all missionaries. We are all commanded to be missionaries. E a última coisa que eu quero dizer para vocês é que errado. Todos somos missionários e todos somos comandados por Deus para sermos missionários. Let me ask you, are you a Christian? Então eu pergunto a você, você é um cristão? Not a Christian by name, Não um cristão por nome, nominal, but you claim Jesus the Christ, the promised one, the Son of God, God the Son, God with us as your Lord and Savior. Do you love Jesus? mas se você professa Cristo como o Senhor, o promissor, o prometido, o Filho de Deus, aquele que está conosco, aquele que é o seu Salvador, você ama o Senhor Jesus? If you honestly, in your heart, think this is true, then Jesus' words in John 14:15 are for you. João 14. Então, se você realmente pensa no seu coração que isto é verdade, então as palavras de Jesus em João 14:35 dizem, são para você. If you love me, you will keep my commandments. Se vocês me amam, vocês mantêm os meus mandamentos. Ele não tem isso. Just what are the commandments that Jesus gave us? Well, we've read the Gospels and Acts, and we know that Jesus left many commandments. Nós já lemos os evangelhos, nós já lemos o livro de Atos e sabemos que Jesus nos deixou mandamentos, ordenanças. I'm only going to cite 3 that I think are the most important for us. E eu vou citar apenas 3 que nós podemos considerar aqui nesta noite, que são importantes para nós. The first and the second are found in Matthew chapter 22, verses 37 to 40.
O primeiro e o segundo são encontrados em Mateus 22, de 37 a 40. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus said this in response to a question that a lawyer tried to trick him with. Jesus disse isso em resposta a uma eu esqueci a palavra. Track? Uma armadilha que tinham feito para ele, de uma pergunta. E ele respondeu isso. Jesus knew, the lawyer knew all the laws of Moses. Ele respondeu isso como se fosse o advogado que conhecesse toda a lei de Moisés. So when Jesus says this, he's quoting the Shema. That is Deuteronomy chapter 6, verse 4. Jesus aqui nesse verso, ele cita a Shema, que está em Deuteronômio 6, verso 4. Jesus says this is the first and the greatest of all the commandments. Ele diz aí que está o primeiro e o maior de todos os mandamentos. When Jesus says, you shall love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. É o que está escrito lá em Deuteronômio 6, 4, então, que você deve amar o Senhor Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento e toda a sua mente. Then Jesus said the second commandment is like the first. E ele disse que o segundo mandamento é como o primeiro. On these two, the second commandment, he said, you shall love your neighbor as yourself. Ele diz que então nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. On these two, I'm not going to try and speak right now. I think they're very clear. And if you have any questions, the pastor can do a better job than me. Eu acredito que eles são muito claros. E eu não vou explicar sobre isso, mas se você tiver alguma dúvida, o pastor está bem aqui e pode ajudá-los. However, No entanto, these are the words of God. essas são as palavras de Deus. His commandments are not Os suggestions. seus mandamentos não são sugestões. As followers of Jesus Christ, Como seguidores de Cristo, we do not have any options. não temos opções. We must trust and obey. Nós devemos confiar e obedecer. The third commandment O terceiro mandamento of all the ones that Jesus gave us, que Deus nos deu, de I want to todos, share, was found in Matthew 24:14. eu quero compartilhar, que está em Mateus 28, verso 14. Jesus 19. said, go ahead. Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que eu lhes tenho comandado a vocês. Jesus said, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. Again, Jesus does not ask us to do him a favor. Mais uma vez, Jesus aqui não está nos pedindo para fazermos um favor para Ele. It's not, he didn't say if you want to. Ele não disse, se você quiser fazer. No, Jesus plainly said, go. Ele simplesmente disse, vão. So we must obey. Então nós devemos obedecer. Okay. But you say, where? Mas aí você diz, onde? We don't have an excuse for not being missionaries. Não devemos ter, assim, desculpas por não sermos missionários. Not being. Not being or being. Not being. Não sermos missionários. We don't have an excuse to not do something. Nós não temos desculpas para não fazermos alguma coisa. I think we're all in agreement on that. But now you say, where? Mas eu acredito que nós todos concordamos com isso, mas você pode me perguntar, onde? It's a good question. É uma boa pergunta. We're going to look in Acts 1:8. Então vamos olhar em Atos 1:8. And these are the last words that Jesus said before ascending to heaven. Essas são as últimas palavras de Jesus antes que fosse assunto aos céus.
Jesus himself tells us where to go. Ele mesmo nos disse aonde ir. We are going to Jerusalem. Nós vamos a Jerusalém. Not there, here. Your home, Taguatinga. Não Jerusalém lá, mas aqui, a sua terra natal, sua cidade natal. And in Judea, E na Judéia, that's the city, the state of Brazil. vamos dizer que isso seria o estado do Brasil. And then to Samaria. Now, the Jews did not like the Samaritans. E a Samaria, bom, os judeus eles não gostavam de Samaria. So Jesus is telling us to go someplace that we may not really like Argentina. Então talvez ele estava dizendo para nós irmos para um lugar que nós não gostaríamos de ir, como por exemplo a Argentina And to the ends of the earth. e aos confins da terra. Therefore, Scripture is clear. Portanto, a palavra é clara. We are called, yes, commanded to be missionaries. Nós somos chamados, sim, comandados, direcionados a sermos missionários. Now, I know there's a good argument that says, I am not qualified, I need training. Eu sei que é um argumento de vocês que podem me dizer, bom, eu não sou qualificado para isso, eu não estou treinado para isso. I must tell you, you are qualified. Eu devo dizer para vocês que você é qualificado, God's Word says we all are. porque Deus diz que nós somos qualificados. As believing Christians, we come together every week Como cristãos, nós vemos juntos toda semana to listen and be trained by our pastors. para escutar e sermos treinados por nossos pastores. In the epistle to the Ephesians, Na epístola aos Efésios, the Apostle Paul, St. Paul says, o apóstolo Paulo disse, He, that is Jesus, go ahead, read. ok, ele, no caso Jesus, né, que está dizendo, deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. And He, that is Jesus, gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip the saints. That's us. All of us, Christians, the believers in Christ, the saints, for the work of the ministry. Então aqui Jesus nos concede como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para equipar os santos, que são todos os cristãos, verdadeiros cristãos que creem no Cristo. This is for the building up of the body of Christ. Isto é para a construção, para a edificação do corpo de Cristo. Therefore, if we have been paying attention, Portanto, se você está realmente prestando atenção, we are trained for some type of missionary work. nós estamos sendo treinados para algum tipo de trabalho missionário. Now, if you don't feel you're still trained enough, Agora, se você acha que você não está treinado o suficiente, just between you and me, have you been listening to your pastor? só entre eu e você tem escutado o seu pastor? So, now you know where the need is to get God's Word into the hand of every language. Então agora você sabe a necessidade que a palavra deve ser pregada na sua própria língua. You know we are all commanded to be involved with this. Nós somos todos ordenados por Jesus para estar envolvidos com isso. Also, we know that we are all equipped to do this ministry. E também agora vocês sabem que nós todos estamos equipados ou qualificados para fazer esse ministério, esse trabalho. Now, the question is, how can you serve and where can you serve? Agora a pergunta que eu faço a vocês é como você pode servir e como você pode servir e onde você pode servir. Let's clear things up just a little bit. Vamos clarificar algumas coisas aqui. We are all given gifts. Nós somos todos dados dons. We like to focus on our spiritual gifts. Nós gostamos de focar nos nossos dons espirituais. However, God has given all of us other gifts
entanto, Deus tem dado dons, outros tipos de dons, and we are all accountable to God as to how we use these gifts. e nós temos todo esse compromisso em como, diante de Deus, de como usar esses dons. Remember the parable of the talents? Vocês se lembram da parábola dos talentos? Our gifts, spiritual and temporal, are likened to talents. Nossos dons espirituais e temporais são como talentos. These gifts are our education, Esses dons podem ser educação, our jobs, our work skills, our knowledge. nossos trabalhos, nossas habilidades, nosso conhecimento. You may think you've gone to school and you've learned and you've worked hard for a job, Você pode pensar que você foi para a escola e você trabalhou duro por um trabalho, but God has given you these gifts. mas Deus realmente te deu esses dons. What are you going to do with them? O que você vai fazer com eles? You can keep your gifts, Você pode manter os seus dons, you can work hard, make lots of money, você pode trabalhar duro e fazer um bom dinheiro, retire, se aposentar, go to Disneyland and play golf. ir a Disneylândia e jogar golfe. Is that what you're going to tell God when He says, "What did you do with the talents I gave you, my servant?" É isso que você vai dizer a Deus quando Ele perguntar a você: é isso que você fez com os dons que eu te dei? What are we going to do with them? O que vamos fazer com eles? Will we use these gifts wisely or foolishly? Vamos usar esses dons com sabedoria ou com tolice? I sincerely pray that we do not act like the foolish servant, Eu sinceramente oro para que nós não hajamos como tolos, servos tolos, and hide our gifts by just using them for our own interests. e apenas escondamos os nossos dons como usamos para nossos próprios interesses And not using them for God's glory. e não usá-los para a glória de Deus. Let us, like the good servant, use all God has given us to further His kingdom and give glory and praise to God. Vamos, como bons servos, usá-los, todos os dons que Deus nos deu para o seu reino e para a glória dele, para o seu louvor. I could stop right now and we'd be happy, but I have one more piece to tell. Eu poderia parar agora e poderia estar feliz com isso, mas eu tenho mais alguma coisa a dizer-lhes. This last piece that I left out is, where do you go to connect to the active support of accelerating Bible translation? Quer dizer, eu gostaria de conectar você com o suporte ativo em acelerar a tradução da Bíblia. Good question, yes? É uma boa pergunta. Como que você pode fazer isso? There are many, many ways you can help. Há muitas formas de ajudar. Do you know that 90% of all the best Bible commentaries, linguistic texts, and translation helps are written in English? Vocês sabiam que 90% dos melhores comentários bíblicos, textos linguísticos e traduções são escritas em inglês? How does a student or a translator use this information and communicate it to others? Como um estudante ou um tradutor pode usar essa informação para comunicar aos outros? They must learn English. Eles precisam aprender inglês para usá-los. We at Wycliffe Associates have a program called the Brazil English Language Learning, or BEL course. Nós da Wycliffe Associates, nós temos um programa chamado Brasil English Language Learning Course, que é curso de aprendizado na língua inglesa do Brasil, BEL. It is designed to help the linguistic students and translators improve their English and thereby serve God better. Ele foi desenvolvido para ajudar estudantes linguistas
para que eles possam aprimorar o seu inglês e, de certa forma, contribuir e ajudar e utilizar esses recursos. So, anybody speak English? Então, alguém aqui fala inglês? A little bit? A lot? Um pouco, bastante. You can use your skill to help Bible students, translators, learn to speak English better. Você pode usar a sua habilidade, os seus dons para ajudar alunos a usarem traduções de Bíblias. Do you know any skills in making curtains, or planting grass, or painting, or plumbing, or bookkeeping, or what skills do you have? Se você faz pintura, se você faz encanação, se você costura cortinas, qualquer habilidade que você tem. At Elaine, they have a need for every one of the skills for everybody in this room. Temos muitas pessoas com habilidades que vocês têm aqui neste salão. If you go and ask them if you could help them, Se você pode ir lá, falar com eles ou puder ajudá-los, they would be very, very happy. eles estariam muito contentes, muito felizes. And depending on what skill it is, they may even cry. E dependendo, às vezes, da habilidade que eles podem até chorar. But we have found that the work, I can get volunteers from the United States to come here. Eu posso, por exemplo, chamar voluntários dos Estados Unidos para vir até aqui. Besides being a big waste of money, Além de ser um grande gasto de dinheiro, it only helps a little bit. apenas ajuda muito pouco. But you, the local church, Mas vocês, a igreja local, have time, talents, and ability vocês têm tempo, habilidade, talentos to do what we cannot do. para fazer o que nós não podemos fazer. The work that is needed to accelerate Bible translation in Brazil O trabalho que precisa ser feito para acelerar a tradução da Bíblia no Brasil is done by the local church. é feito pela igreja local. A simple task of babysitting the children of the teachers, of the students while they're in school. É uma simples tarefa de uma babá, por exemplo, cuidando de um bebê numa escola, Helping serve meals at lunchtime. ajudando a servir merendas na hora do lanche. These tasks will help the students concentrate their efforts more on their studies. Esse tipo de tarefa ajudam eles a concentrar mais nas suas tarefas, nos seus estudos. We have one missionary who had a very bad accident last year. Nós tivemos um missionário que teve um terrível acidente no ano passado. Her left leg was crushed in a motorcycle accident. É uma missionária, a sua perna esquerda foi esmagada por um acidente. From her knee to her ankle, it was all mush. Do seu joelho até o seu tornozelo, tudo foi dilacerado. She's had many operations Ela teve muitas operações and has to go through a lot of therapy. e passou por bastante terapia. Every day, one of the students, Cada dia, um dos alunos, from 9 o'clock to 12 o'clock, das 9 horas às 12 horas, takes her to therapy a levava até a terapia and drives her back. e trazia ela de volta. That's a student who could be in class learning. É um aluno, então, que saía do seu ambiente de estudo e para fazer esse tipo de trabalho. You see where you, the local church, can help? Vocês estão vendo que vocês, como uma igreja local, podem ajudar para estar fazendo isso? Doesn't need a passport or a visa. Não precisa de um passaporte ou um visto, Driver's license in a few hours of your day. ou simplesmente um carro, uma carteira de motorista, poucas horas no dia. This work is best done by you. E esse trabalho é melhor feito por você.
You're the ones, not me, not the estrangeiro. Vocês são os que devem fazer isso, não eu como um estrangeiro. Who knows the culture better than you? Quem conhece a cultura melhor do que vocês? So we please pray for the Holy Spirit to touch your hearts and to serve God for His glory. Então, por favor, vamos orar para que Deus possa, no seu Espírito Santo, tocar os nossos corações para servir melhor o Senhor para a sua glória. We will all be here. We will all be there. Nós vamos todos estar aqui. When we get there, will we hear our Lord Jesus say, "Well done, good and faithful servant. Enter into your rest." Quando nós estivermos lá, será que Deus vai dizer a nós: bem feito, servo bom e fiel, entre no seu descanso. As we say in Chinese, "Gola, shashini." Como dizemos em chinês, xixini. It's all done. Obrigado. Está tudo feito, obrigado.